Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para contar hoje qual foi o meu maior cachê tocando em barzinho, voz e violão aí e percussão. Bom, o meu maior cachê foi num bar onde era cobrado cover. Esse bar na época, ele tava sem alvará para ter música. Então, tinha um amigo do proprietário que estava de aniversário e ele fazia questão que eu tocasse nesse dia lá. Então, o que aconteceu? Eu acabei tocando, começando a tocar às 3h30, só que a festa e os convidados dele só iam chegar lá pelas 6 horas. Mas como o bar já tinha gente, eu acabei tocando ali, né? Esse bar, ele tinha dois horários de música. Ele tinha um horário à tarde, começava ali umas 3 horas e ia até umas 8, aí tinha aquela troca de música e depois tinha um horário noturno. E aí nesse dia, eu acabei tocando os dois horários, né? Então eu toquei o horário da tarde, que comecei às 3h30 e fui até 1h30 da manhã. Eu lembro que quando chegou meia-noite já nem me entendia mais, porque não era o cansaço físico, era o cansaço mental, porque como eu tocava música, eu não dificilmente leio, né? As músicas, as minhas músicas são todas decoradas, né? Então eu tinha que ficar lembrando música, então esse foi o principal objetivo, né? Ficar lembrando as músicas, mas eu consegui tocar das 3h30 até 1h30. Pra eu ter tocado até umas 9 horas, e aí o gerente falou assim, não, se tu tocar, pode tocar mais uma hora? Eu falei, não, vamos embora. Ele tocava aquela mais uma hora, ele chegava lá e falava assim, consegue tocar mais uma hora? Ele assim, não, vamos lá. E aí, nisso aí, tocava mais aquela hora, daí ele voltava lá, quer que eu toque mais um pouco? Não, toca aí então. Pensava no dinheiro, né, porque a quantia de gente que tava naquele bar lá, e galera, na hora que eu fui receber, eu recebi R$ 1.570. Esse bar, isso foi uma exceção, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. Esse bar costumava pagar, em média, para mim, assim, nas datas de sábado e domingo, entre 1.100, 1.200. Quando tava muito ruim, assim, às vezes no domingo que chovia ou no sábado que chovia, eles pagavam 800. Eu até achei aqui, ó, até achei dois comprovantezinhos aqui, ó. Ó, não sei se dá pra ver. Aproximar. Mas a média era mais ou menos essa aqui, ó. R$ 1.380. Mas, então, sempre ele pagava isso aí, né? Mas por que ele pagava isso? É porque o bar tinha movimento para pagar isso. Ele tinha público para pagar isso. Não é que eu que cobrava esse valor, ou, né? Então, o que eu quero falar hoje para vocês é que a relação entre preço e quanto que a gente cobra depende muito do lugar onde a gente toca, né? Não adianta querer cobrar o mesmo que tu cobra num casamento, querer cobrar numa festa de aniversário, por exemplo, né? Tem todo lugar tem seu valor. Existem dois tipos de cachê, né? Existe o cachê fixo e existe o cachê que ele é por portaria ou por cover. Nesse caso ali, meu era por cover. Mas qual deve ser aí o cachê do músico, né? E a minha opinião sobre os cachês aí que o pessoal tem reclamado, que os contratantes aí estão querendo pagar menos que por causa da crise. E a pergunta que a gente sempre se faz, por que nós músicos temos que cobrar menos, sendo que as coisas todas aumentaram e a nossa classe ficou parada, né? Mas o fato é que, às vezes, gente, o contratante não tem como pagar o preço que a gente quer, porque ele tá com menos movimento. Então, o que a gente tem que fazer é entrar num consenso com o contratante para, de repente, agora, nesse momento, talvez cobrar um pouco menos e na hora que tudo voltar ao normal, voltar ao preço, sabe? É óbvio que a gente sempre quer ganhar mais, a gente sempre visa aí ganhar mais, né? E outra coisa, muito importante, ninguém pode colocar o preço no valor do músico. Ninguém pode botar o preço no seu valor. É só o músico, cada músico sabe o seu valor e sabe o seu preço, entende? Preço é uma coisa muito particular de cada um. Eu, por exemplo, no verão, eu toco num bar já há 3 anos, que todo ano a gente sobe 10% o valor do cachê. Então, esse ano agora que passou, a temporada, a gente cobrou R$ 300.
né? Voz e violão R$ 300 por 3 horas. E eu recebi uma proposta para tocar num restaurante, outro, por 150. Era ruim a proposta de 150? O cachê era mais baixo, mas eram mais datas, entende? Enquanto eu ia tocar 3 vezes na semana por R$ 300, R$ 3.600 no mês, né, só naquele bar lá. O outro bar que pagaria R$ 150 todo dia, ele me contrataria para o mês todo. Então, daria 150 vezes 30, daria aí R$ 4.500. Então, não era ruim. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre um cachê baixo pode significar algo ruim. Como eu já tinha fechado lá com esse outro bar, já estava há 3 anos tocando com ele, eu peguei esse cachê de R$ 300, que era maior, né, que era mais dinheiro, R$ 300, para tocar 3 vezes por semana, durante 3 meses, né, R$ 3.600 por mês, durante 3 meses. E o outro cachê, que era 150, que eu não aceitei, né, que era mais baixo, mas contrapartida ele me dava mais datas, eu iria ganhar R$ 4.500 no mês. É claro que isso aí era temporada e era só 3 meses, mas vamos pegar agora para nossa realidade aí, gente, né? Se o músico fechar por 150 e ele tiver uma boa parceria com os lugares e ele fechar 5 datas a R$ 150, não é um cachê ruim. Mas depois, quando tudo voltar ao normal, né, ele sobe. Na sexta-feira eu toquei aqui na minha cidade e o cachê foi R$ 200. O valor do cachê de cada músico, ele é muito relativo e cada músico tem que saber a sua necessidade. E eu sempre desejo que o músico ganhe mais, né? Aqui na minha cidade teve uma vez que os músicos tentaram se reunir para tabelar cachê e tal, para todo mundo cobrar a mesma coisa, mas não deu certo. E às vezes também acontece que músicos falam que ganham um cachê e na verdade não é aquilo. O músico não precisa baixar o cachê para ter que tocar mais. Conhecido, o músico ali ele consegue se tornar mais clientes, ele vai ganhando, ele consegue ir ganhando um pouco melhor, né? E esse bar que pagava tão bem, hoje eu nem toco mais nele. Eu fui cortado, na verdade. Eu fiquei nesse bar aí 3 anos, né? E aí depois eles não quiseram mais fechar comigo e tá tudo bem. Para resumir, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa se o cachê é baixo ou se o cachê é alto. Se agora tá um cachê baixo, daqui a pouco ele vai subir. A gente tem que fazer de tudo para tocar, para levar o máximo o cachê, porque a gente se valoriza. O dono do bar, ele não tá fazendo um favor pro músico em contratar um músico, ele tá contratando uma atração principal que vai valorizar o bar dele. Então a gente sempre tem que pensar nisso aí. Um músico pode ganhar muito dinheiro, mas se ele não souber administrar, se ele não souber poupar, de nada adianta. Eu falo isso por quê? Porque hoje eu consigo ter mais dinheiro ganhando um cachê aí de R$ 300, voz e violão, e nas festas tá 550, R$ 700, conforme a demanda, e eu consigo, hoje o meu cachê talvez esteja menor do que quando eu ganhava aquele cachê mais alto, mas eu consigo administrar mais o meu dinheiro, eu tenho mais dinheiro. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com o dinheiro, a investir, a economizar, todas essas coisas que eu falo aqui sempre. E agora, galera, para encerrar, não existe nada melhor que a situação de tu colocar o cliente na tua mão.